rende ao Senhor. Você, Senhor. Não há ninguém como você. Nós levantamos nossas mãos. Nós nos rendemos a você, Pai. Nós exaltamos o seu nome. O seu nome que é santo, poderoso, digno de ser louvado, digno de adoração. Mãos que você santificou para você, Pai, são erguidas nesse momento para te louvar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, as escrituras estão abarrotadas de textos que falam sobre o caráter de Deus e de todas as características gloriosas do caráter do nosso Deus. Algumas me chamam a atenção, mas durante o momento de música hoje, Deus me lembrou de algo, Deus me despertou para algo, melhor dizendo. Misericórdia. Uma das muitas características que Deus tem é, Ele é misericordioso. Deus é longânimo, irmãos. Tem um texto em Crônicas, se eu não me engano, é 2 Crônicas no capítulo 22, ou 1 Crônicas 22, eu não me lembro agora. Mas Davi peca, a Bíblia diz que o diabo encheu o coração de Davi. Ele faz uma coisa abominável diante de Deus. Deus manda o profeta Gad, se eu não me engano, e dá 3 opções de julgamento para Davi. Davi, escolha. O que você cometeu de pecado foi muito grave. Então, ou o seu povo padecerá fome por 3 anos, ou os seus inimigos te vencerão e você padecerá a espada deles por 3 meses, ou o próprio Deus te julgará por 3 dias. Irmãos, a resposta de Davi é algo maravilhoso demais para mim. Ele diz que esse povo não pague por um erro meu, nem caia eu na mão de homens. Eu prefiro ser julgado pelo Senhor, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em clemência. Na metade do primeiro dia, irmão, 70 mil homens caíram, 70 mil pessoas morreram em Jerusalém. Davi edifica um altar, onde o templo posteriormente foi construído pelo seu filho Salomão. E naquela hora Deus diz, basta. Não durou nem um dia, irmão, o julgamento que Ele escolheu, porque Deus, Ele é longo. Mas sabe, nessa dispensação que nós estamos, Deus não está no negócio de julgar pessoas. O tempo que nós estamos se chama o ano da bondade, porque nesse tempo Deus está esticando a sua graça, Deus está esticando a sua longanimidade, Deus está postergando o seu juízo. Afinal de contas, Ele é tardio em irar-se e grande em clemência. Ele não quer que ninguém se perca, irmão. Muito pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos e os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, eu não sei a sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu entendo que Deus está dizendo para você: olhe para a minha misericórdia, se arrependa e viva. Irmão, Deus não está com o dedo em riste apontado para a sua cara, e nós também não, viu? Os seus braços estão abertos, estendidos e prontos para te receber, e os nossos também. Sabe essa canção que nós cantamos agora?
ela me lembrou de um texto. É um trecho de uma canção cantada no céu. Aqueles seres celestiais adoram a Deus dia e noite, e nós temos algumas canções narradas no livro de Apocalipse. Uma delas é: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, você é aquele que é, você é aquele que era, você é aquele que há de vir. Temos outra, que diz também que a Ele, aquele que se assenta no trono, devem ser dadas honra, glória e poder. Mas tem uma terceira, irmãos, no capítulo 5 de Apocalipse. João está vendo na mão direita de Deus, do Pai que se assenta no trono, um livro, um pergaminho, e aquele livro, quando aberto, dará início a uma série de juízos. O juízo de Deus contra todo pecado e acúmulo de maldade, um período de tempo chamado de tribulação. Irmãos, é a hora mais escura que se levantará sobre a terra. É o tempo em que Deus exercerá toda a sua justiça contra o pecado e a perversidade. João começa a chorar porque os anjos começam a dizer: não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que seja digno de abrir o livro e desatar os selos. Não há ninguém que esteja pronto para estartar o juízo de Deus. Só que um homem representando a igreja no céu, um ancião, cutucou João e diz: João, não chora não, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. E nesse momento começa um canto no céu: digno és de abrir o livro, digno és de desatar os selos. Por quê? O que o tornava digno de julgar? Porque em primeiro lugar, com o teu sangue, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus povos de toda língua, tribo, povo e nação. O que é isso, irmãos? O que esse canto nos diz? Antes do juízo, há um sangue derramado que nos comprou. Há um sangue que nos livra da ira vindoura. Há um sangue que nos coloca aceitos, santos, dignos, perdoados diante de Deus. E por causa desse sangue derramado, aqueles que creem no seu nome não entraram no juízo, irmãos. Misericórdia, longanimidade, bondade. Irmão, Deus te ama. Deus te ama. Nenhum problema que você está passando é culpa de Deus, muito pelo contrário, o seu sangue foi derramado para te livrar dessa enrascada. Eu vou te contar de quem é a culpa e você está pronto para ouvir. A culpa é sua, varão ou varoa valorosos. Oh, aleluia. Ok. A sua obstinação pode te matar, irmão. Se arrepende e viva. Não seja um obstinado, irmão. Abraça a misericórdia. Para de empurrar os seus erros nas custas dos outros. Para de se deixar moer pelos homens e abrace a misericórdia de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, catrasto cacedere bastou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou pregar agora. Depois a gente volta a fluir. Gente, muito obrigado, viu? Vocês são uma bênção. Você pode sentar. Obrigado, viu, gente? Ô, Júlia, você está muito cansada? Não, pode sentar, depois você volta. Vai lá. Toma um café. Depois a gente trabalha mais. Aleluia. Graça e paz, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Amém.
Bom, hoje a gente vai continuar aquilo que nós começamos a conversar na semana passada. Estamos falando sobre bendita esperança, amém? Só que hoje eu não quero falar propriamente sobre os assuntos do fim. Quer dizer, eu vou falar também sobre os assuntos do fim, mas eu quero conversar com você, eu quero fluir com a inspiração que Deus me deu essa noite, te mostrando o que o conhecimento sobre os assuntos do fim faz com a sua vida hoje. Amém. Mas antes disso eu quero fazer uma indicação de livros para vocês. O livro Para um Momento Como Este, de Patsy Camanetti, enfim, não sei pronunciar o nome dela não, mas é muito bom. Então você pode ir até o Verbo Shop, livraria, biblioteca, como chama aqui? Verbo Shop, você pode ir até o Verbo Shop, aquele lugar lá, no fim do culto, e comprar esse livro. Esse também está com 50% de desconto. Meu Deus. Alguém me diga aquela frase mágica, por favor. Pronto, irmão. Então você vai lá depois do culto, depois desse momento aqui, porque lá ainda é culto, e adquira o seu livro para um momento como esse. E sabe, irmãos, esse título, ele me lembra de uma pregação que eu fiz faz um tempo já, quando eu estava no sul do país ensinando, e a mensagem chamava Para um Momento Como Esse. Veja, muitas vezes quando alguns pregadores falam sobre a expressão os últimos dias, eles nos carregam de textos que nos dão pavor, não é? Por exemplo, eu não lembro se é 2 ou 1 Timóteo, mas Paulo diz: Timóteo, nos últimos dias saiba que alguns se apostatarão da fé, por darem ouvidos a falsos ensinos, a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. O Paulo fala que nos últimos dias os homens se tornarão maus, cruéis, avarentos, por levantarem mestres para si. Ele coloca algumas características dificultosas, algumas características problemáticas dos últimos dias. Só que uma coisa que muitas vezes nós não olhamos é para um momento como este que nós estamos aqui. Porque veja, irmãos, os últimos dias é um período de tempo que se inicia, de acordo com o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes. Depois que o Espírito desce, em Atos 2, Pedro diz: nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria o seu Espírito sobre toda a terra. E o Pedro disse que aquele dia, aquele episódio de línguas repartidas como que de fogo, e aquele povo falando em outras línguas, era o marco inicial do momento dos últimos dias. Então, os últimos dias começaram junto com a igreja, irmão. A igreja foi colocada na terra para os últimos dias. E nos textos de Timóteo, quando Paulo dá as suas instruções sobre os últimos dias, quando Paulo fala sobre pessoas problemáticas e situações adversas levantadas nos últimos dias por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios, ele faz uma advertência para o Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Lembra que você foi instruído na palavra da verdade. Seja exemplo para os fiéis. Então, nós estamos aqui justamente para os últimos dias, irmãos. Sabe, lá em Esther, o rei Assuero, ele assina um decreto para que todos os judeus morram por causa de uma confusão ali que os inimigos levantaram. E a Esther foi colocada na posição de rainha e ela poderia interceder diante do rei. Só que ela tinha medo de fazer essa intercessão, afinal de contas o Assuero era doido, irmãos. Se você já assistiu 300, o Rodrigo Santoro, lembra aquele careca? Aquele é o Assuero, para quem não sabe. O rei Assuero era um sanguinário, terrível, mau. E o primo ou tio, depende da sua tradução de Bíblia, porque cada tradução fala uma coisa, o parente da Esther, o Mordecai, ele chega nela e diz: Esther, olha, veja, se você interceder por nós, se você não interceder por nós, Deus pode levantar outro para livrar seu povo. Mas quem sabe não foi para um momento como este que você foi colocado na posição de rainha. Sabe, irmãos, foi para um momento como este que a igreja foi colocada na terra. Amém? Então, existem formas de nós vivermos nos últimos dias.
Aqueles que têm uma bendita esperança, têm um modelo de vida a seguir. Por exemplo, lá em 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, veja o que o João nos diz. 1 João 3,1 diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou filho de Deus, o Pai me amou. Pode dizer, irmão, o Pai te amou, amém. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Deus, não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, aqui o João está falando sobre a volta de Jesus, sobre a nossa glorificação, sobre a nossa união com Ele. Amém? E veja o que ele diz agora. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então veja, essa esperança é a nossa bendita esperança, a manifestação de Jesus, a transformação desse corpo, a nossa união com Ele, o reino vindouro. E o João está nos dizendo que quem tem esta esperança tem uma atitude: qual? Eu me purifico, eu me santifico, eu me identifico com Jesus, porque afinal de contas, a minha esperança precisa afetar a minha vida presente, irmão. Sabe, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma admoestação muito severa contra aquele povo. Ele diz: aquele que não trabalha também não coma. Mas qual é o contexto dessa bronca do Paulo? O povo estava achando que Jesus já tinha voltado, eles ficaram para trás. Então, lascou-se tudo, azedou, beleza, então não vamos fazer mais nada. Não, irmãos. A gente não fala sobre o retorno de Jesus para ficarmos estagnados, para ficarmos só com a cabeça na lua. Não. O conhecimento dessas coisas deve nos motivar a trabalhar, nos impulsionar, nos encher de energia para fazer alguma coisa, porque afinal de contas a gente tem pouco tempo, irmão. Pedro, quanto tempo eu tenho? Eu não faço ideia. Jesus pode voltar a qualquer momento, e se Ele pode voltar a qualquer momento, eu não quero que Ele me pegue desocupado, irmão. Eu não quero ser encontrado preguiçoso, eu não quero ser encontrado improdutivo, eu não quero ser encontrado sem frutos de justiça para apresentar para o meu Senhor. Então, quem tem uma bendita esperança se purifica, quem tem uma bendita esperança faz alguma coisa. E eu tenho alguns outros textos para nós lermos. Veja o que o Paulo diz para Tito, no capítulo 2 de sua carta, Tito 2, a partir do versículo 11, esse texto é maravilhoso, irmãos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Geralmente quando eu leio esse texto, quando eu prego sobre esse texto, eu foco na manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, porque essa é a nossa bendita esperança. Mas veja que o Paulo nos diz que, por causa dessa bendita esperança, a graça nos educa para que nós vivamos de alguma forma hoje. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para quê? Para que hoje, no presente século, vivamos de forma sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. Amém? Mas, irmãos, como a graça nos educa? O autor aos Hebreus chama o Espírito de Deus, no capítulo 10, de o Espírito da graça. E Paulo, escrevendo para Timóteo, na sua segunda epístola, diz que a palavra também nos educa na justiça. Então, a graça nos educa através da palavra de Deus, e através do Espírito de Deus, e através de homens de Deus, ungidos por Deus, pelo Espírito de Deus, que pregam a palavra de Deus.
Mas se eu me fecho ao Espírito, se eu me fecho à palavra, se eu me fecho a homens ungidos, eu estou me fechando à educação que a graça me promove, e deste modo se torna impossível eu viver de forma sensata, justa e piedosa. Lá em Atos, no capítulo 7, nós vemos Estevão pregando para os religiosos judeus, e ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Então, irmãos, nós precisamos deixar a graça nos educar. Afinal de contas, temos uma bendita esperança. Amém. A graça precisa te educar, irmão. A graça precisa me educar. E quem não se permite ser educado pelo Espírito da graça, pela palavra da graça, corre sério risco de se tornar um homem como aqueles problemáticos que Paulo fala para Timóteo, porque o problema desses homens veio por eles elegerem mestres para si, por darem ouvidos a espíritos enganadores, por darem ouvidos a espírito de demônios. Paulo diz que esses homens caíram da graça, eles naufragaram na fé, eles cauterizaram a própria consciência, irmão. Não será assim com a gente. Tu, porém, permanece nas verdades em que fostes instruído. Se lembra de quem você aprendeu, irmão. E eu gosto desse se lembra de quem você aprendeu, que o Paulo diz para Timóteo, porque o Paulo diz que o Timóteo era seu filho na fé, mas ele também aprendeu as sagradas letras com a sua mãe e com a sua avó. Lembra do legado de fé da sua família, irmão. Lembra daquilo que os seus pais te ensinaram no Senhor. Lembra daquilo que os seus líderes, os seus pastores, aqueles que te geraram em Cristo, te ensinaram no Senhor. Não se esqueça do que você aprendeu e de quem você aprendeu, e permanece nas verdades em que você foi instruído. Permanece, irmão. Afinal de contas, todo aquele que tem nele esta esperança, a si mesmo se purifica. Jesus, falando com os discípulos, disse que eles já estavam limpos pela palavra que lhes foi pregada. Irmãos, permaneça exposto à palavra, permaneça exposto ao ambiente de igreja, ao ambiente da unção, ao ambiente do Espírito, porque essas coisas permanecem nos purificando. Ei, se é gente, eu sou gente. Sabe que gente, quando não exposta à palavra, tem a tendência a se tornar carnal. Ok, eu não tinha pensado nesse texto que eu vou citar agora, mas eu vou citar. Lá em 1 João, o apóstolo João diz que aquele que se constitui amigo do mundo, este se torna inimigo de Deus, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Amém? A pergunta é: o que é o mundo, irmão? O mundo não está na Netflix. O mundo não está na Globo. E a gente não gosta da Globo. Nós somos evangélicos. Essa parte é bom cortar, né? Eu não quero ser processado. O mundo não está no Prime. O mundo não está na Disney. O mundo, de acordo com o João, é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O mundo, irmão, está na sua carne. É a sua carne que olha, e se não for dominada pela palavra, e se não for dominada pelo seu espírito recriado, e a sua mente não for dominada pela palavra, nunca se farta. Concupiscência dos olhos. É a sua carne que, se não for dominada pelo seu espírito recriado, e dominada também pela sua mente renovada pela palavra, que se ira, que se prostitui, que se torna glutona. Enfim, vários problemas, concupiscência da carne. É a sua carne que se envaidece e te faz pensar que você é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha traquinas do pacote, soberba da vida. Isso é o mundo, irmãos. Mas a palavra nos livra do mundo. A unção e a graça nos livram do mundo, porque afinal de contas, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos educa para que a gente viva de uma forma direita no tempo presente.
Só que, irmãos, eu só me exponho à graça se eu me coloco na condição que Tiago colocou. Alguém que acolhe com mansidão, que acolhe com humildade a palavra que está sendo pregada, e ela pode salvar a nossa alma. Nós temos uma esperança. Amém. Então, eu separei aqui o significado dessas 3 palavras que Paulo fala para Tito: sensata, justa e piedosamente. A palavra sensata, falada por Paulo a Tito lá em Tito 2, que nós acabamos de ler, significa autocontrole, domínio próprio. Então, o que é viver de forma sensata, irmão? É viver se dominando, é viver oferecendo o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é viver oferecendo o corpo em culto racional, é viver renovando a mente pela palavra, é viver se sujeitando, se subjugando, esmurrando o seu corpo e o colocando na condição de servo. Amém. Porque a minha carne e a sua carne tem a tendência de desejar as coisas da carne, afinal de contas, essa é a natureza que ela tem. Mas calma, tem a graça. Amém. Eu posso viver de forma sensata. Você pode viver de forma sensata. A graça está aí, irmão. A graça é para isso. Graça é poder. Graça é capacitação. Mas a graça também nos educa a viver de forma justa. E justo é justo mesmo, é o que é direito, o que é correto, o que é íntegro, o que é digno. Amém? Mas a graça também nos educa a viver de forma piedosa. E essa palavra piedosa, piedade, piedosamente, significa adoração, culto, prestar culto a Deus com a vida, adorar a Deus com a vida. Irmãos, o que é adorar a Deus? Eu não vou rodear muito não, porque eu tenho pouco tempo. Diga: adorar é servir. Irmão, não dá para nós desassociarmos a adoração de serviço, é impossível. Na antiga aliança, a adoração envolvia sacrificar um animal, acender incenso, cantar um cântico. Na nova aliança, adoração significa envolver a vida com o reino de Deus. Fazer algo para Deus mediante a capacidade que Ele me deu. Então, irmão, eu e você podemos sentar o nosso popozinho nessa cadeira confortável que nós temos. Nós podemos levantar as mãos na hora do culto. Nós podemos cantar essas boas canções, nós podemos ouvir uma boa palavra, mas se eu não faço nada, eu não estou correspondendo de forma a adorar a Deus com a vida. Porque eu não estou envolvendo aquilo que eu sou, eu não estou envolvendo o suor do meu rosto, eu não estou envolvendo o trabalho dos meus braços. Veja, isso nada tem a ver com salvação. Fomos salvos de graça mediante a fé, mas isso tudo tem a ver com adoração, rendição, prostração. Eu estou me doando, eu estou me entregando, eu estou me sacrificando pelo reino de Deus. Sensata, justa e piedosa. Domínio próprio, retidão e serviço, irmão. Amém. A graça nos educa para isso. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, aquele capítulo da ressurreição. Quem foi meu aluno do Rema sabe que esse capítulo trata sobre isso. O Paulo diz algo muito curioso no versículo 19, ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, nós precisamos olhar para a bendita esperança. A nossa esperança em Cristo não tem a ver apenas com as coisas dessa vida, mas note que o Paulo fala sobre apenas. O problema é eu colocar a minha esperança em Cristo só para essa vida, mas a minha esperança em Cristo precisa afetar essa vida. No grego tem o apenas, eu fui olhar numa versão interlinear hoje, e não foi uma arredondada para o português não, o Paulo falou sobre apenas para essa vida.
Então, a minha esperança, ela influencia a minha vida futura em primeiro lugar, mas ela também influencia a minha vida presente. Não é só aqui, mas também é aqui. Amém? Também é aqui, irmão. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em 3 Pedro, no capítulo 3. Diga, Jesus está voltando. E diga, eu preciso fazer alguma coisa com isso. 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. Quando é que Jesus volta, irmão? Eu não sei não, mas veja o que o Pedro nos diz. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Que promessa? O seu retorno, o seu reino, a sua manifestação. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quando é que Ele vem? Eu não faço ideia. Ele vem como ladrão. Apareceu. Amém? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus e a terra incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. De novo, Pedro fala aqui sobre nós termos um santo procedimento, nós vivermos uma vida de piedade, enquanto nós aguardamos e apressamos a sua vinda. Santo procedimento, vida de piedade. Só que tem uma palavra aqui que por muito tempo me deixou curioso, irmãos. Esperando, beleza. Eu espero e você espera, nós esperamos a vinda de Jesus. Mas apressando. Como é que eu apresso Deus, irmão? Ei, Deus, vai logo, está demorando. Não é disso que o Pedro está falando. Essa palavra apressando a vinda do Senhor é a palavra grega espeudo. Eu não sei se é assim a pronúncia. Mas essa palavra espeudo, apressar, ela não significa eu acelerar Deus. Vamos, Deus, é mais rápido. Ela significa apressar com desejo ardente. Quem tem filho, levanta a mão. Quem tem filho que já interage? Assim, interage falando, perguntando. A minha ainda não fala coisas inteligíveis, mas ela fala bastante. Ela fala teté, dadá e mamãe, coisas importantes. O nome dela, comida, né, me dá, e mãe. Só que você sabe, você que tem um filho maiorzinho, você sabe que quando você viaja com seu filho, existe aquela pergunta: a gente já chegou? Não, filho, falta 15 quilômetros, sei lá. A gente já chegou? Ô pai, e agora? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Ei, a gente já chegou? Isso faz o carro ir mais rápido. Isso faz você acelerar mais. Mas isso mostra o desejo ardente que ele tem de chegar naquele lugar. A palavra apressando tem mais ou menos essa ideia. É assim, ó, a gente já chegou. Não vai fazer ele mais rápido, irmão. Só que eu quero que o negócio chegue logo. Então eu preciso fazer alguma coisa. Apressando. Não faz ele acelerar. Não faz ele mudar de ideia com relação ao seu plano eterno. Mas mostra o meu desejo pela sua vinda. E o contexto do texto, ali em 2 Pedro 3, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, do apressar tem muita gente que não se arrependeu ainda. Tem muita gente que precisa ser salvo. E ele está sendo longânimo, porque Deus é misericordioso. Ele está tardando, porque Ele está esperando. Então, como é o meu agente já chegou? Servindo a Deus. Cada vez que eu me envolvo com o serviço de Deus,
Cada vez que eu me envolvo com a obra de Deus na terra, cada vez que eu vivo uma vida piedosa no presente século, eu estou dizendo com as minhas ações para aquele que está para voltar: ei, a gente já chegou. Irmãos, eu quero que a minha vida seja um grande a gente já chegou. Amém. Apressando a sua vinda. Oh, aleluia. Porque afinal de contas, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos salvos, nós nos convertemos para esperar Jesus que nos livra da ira vindoura, mas também para servir a Deus. Só para isso, irmão. Eu espero Jesus voltar, e enquanto eu espero, eu estou servindo o Senhor. Vamos ler esse texto? 1 Tessalonicenses 1, de 9 a 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos mudos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, eu e você fomos salvos só para duas coisas: esperar Jesus voltar e servi-lo. De novo, irmãos, todo aquele que tem nele essa esperança faz alguma coisa. Eu preciso servir a Deus, irmão. Você precisa servir a Deus. A gente foi salvo para isso. É para esse momento que a gente está aqui. Isso é viver de forma sensata, justa e piedosa, engajados com o reino de Deus. Enquanto isso, eu estou dizendo: a gente já chegou. Amém. Aleluia. Irmãos, a gente não tem tempo não. Sabe aquilo que você acha que pode fazer amanhã para o Senhor, talvez você não possa. Talvez não dê tempo. Irmão, posso te contar um segredo? Deus não está compromissado com a sua agenda. Nós é que precisamos nos compromissar com a agenda dele. Sabe, todos os textos que nós vemos no Novo Testamento que falam sobre a vinda de Jesus, nos advertem que nós não sabemos o dia e a hora. Nos alertam para a iminência: quando vai ser logo, quando vai ser a qualquer momento. Então, irmão, não postergue, para de postergar. Não amanhã, não o mês que vem, não ano que vem. Irmão, começa agora, porque ele está voltando. E eu quero que ele volte logo mesmo. Só que eu não quero que ele me pegue desprevenido. Então o que eu faço? Eu faço alguma coisa. O apóstolo Paulo, quando escreve sobre o arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 17, ele diz: não, mas nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Veja que o Paulo vivia a sua vida com uma expectativa: eu estou trabalhando para ele, eu estou fazendo o que ele me pediu, mas a qualquer momento ele volta. Estou escrevendo essa carta aqui para vocês, mas veja, ele está vindo, viu? Veja, ele está com pressa. Veja, ele está chegando. Ei, eu vou junto. O Paulo errou? Não, irmão. O Paulo colocou a sua intensa expectativa no retorno de Jesus, e nós vemos essa intensa expectativa nas suas cartas, especialmente também no livro de Atos, escrito por Lucas. Como ele trabalhou, irmão. É impressionante. Eu ensinei Atos esse ano e aproveitei para estudar novamente. Faziam 2 anos que eu não estudava o livro de Atos para ensinar, né? Obviamente eu li o livro de Atos nos últimos 2 anos, mas me debruçar sobre o livro para ensinar fazia tempo que eu não fazia. E é impressionante como as mesmas coisas, quando nós nos debruçamos, nos trazem novas revelações ou revelações mais profundas. No capítulo 9 nós vemos a conversão do Paulo lá em Damasco. E é interessante, irmãos, porque a partir do momento que ele se converte, ele não fica parado. Nós vemos no capítulo 9, você pode ler, logo depois que ele se converte, ele já faz discípulos. Ele começa a trabalhar para Deus instantaneamente. Ele fez um tumulto em Damasco depois da sua conversão, irmão, porque ele começa a pregar a mensagem do Evangelho, e a igreja, quando vê aquele negócio, diz: mas ele não estava perseguindo a gente até ontem.
faca na caveira, irmão, rendido ao chamado de Deus para a vida dele, porque afinal de contas, ele tinha uma consciência interna de que não tinha tempo. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz que quando aquele que o separou e o chamou pela sua graça, aprove manifestar o seu Filho nele, sem detém-se, ele não consulta carne e sangue, mas ele parte e começa a trabalhar para Deus, só depois de 14 anos, ele vai lá para Jerusalém e fala: eu estou fazendo certo, porque eu já saí catando aí, ele me chamou, eu vi que eu não tinha tempo, eu saí fazendo, eu preciso me alinhar, eu tenho que ser corrigido em alguma coisa, não, está tudo bem, então vou continuar. Décadas, irmãos, engajado com o reino de Deus, por uma única expectativa: o reino vem, eu tenho essa esperança, o arrebatamento virá, Jesus voltará, amém? Afinal de contas, foi Ele que disse que a graça está educando para que a gente viva para que nós vivamos uma vida decente esperando Jesus, amém? Diga, é urgente. Oh, aleluia. Abre comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5. Eu quero ler com você os versículos 9 e 10. Júlia, cadê você, Júlia? Já descansou bastante, venha, é urgente. Eu não estou acabando tanto assim não, viu, irmão? Mas é que a Júlia já vai soltando o óleo ali. Então veja, 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o Paulo explica o motivo do seu esforço. É por isso que eu trabalho tanto, gente. É por isso que eu faço tanto. É por isso que eu me esforço tanto, porque eu sei que eu vou me apresentar diante do tribunal de Cristo. Eu sei que Ele vai julgar as minhas obras. Eu sei que Ele vai avaliar a minha vida. Eu sei que eu estarei diante daqueles olhos que são como tocha de fogo. Então eu vou me esforçar bastante. E veja, irmãos, esse tribunal nada tem a ver com salvação, amém? Esse tribunal é para galardão, é para recompensa, é para premiação. O seu esforço não vai te salvar, irmão. Mas o seu esforço pode te recompensar diante de Deus. Deixa eu melhorar. O seu esforço vai te recompensar diante de Deus. Amém? Então, por que eu me esforço? Eu me esforço porque eu vou ser julgado, irmão. Eu me esforço porque eu vou me apresentar diante daquele tribunal. E eu quero a minha recompensa. Mas a pergunta é: como eu me esforço? Se eu não sei para que eu nasci, eu me esforço com o que precisa ser esforçado. Eu me esforço com aquilo que o meu povo precisa, com aquilo que a minha igreja precisa. Mas existe uma vocação soberana da parte de Deus para mim. Lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz que ele não achava que ele tinha alcançado um prêmio. Vamos ler junto. Filipenses 3,13, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Trocando em miúdos, o Paulo está dizendo o seguinte: Deus é soberano, Ele manda na minha vida, Ele me separou para algo, Ele me escolheu para algo, Ele tem um plano para mim, Ele conta comigo para alguma coisa, e se eu fizer essa uma coisa que Ele conta comigo para fazer, Ele tem um prêmio para me dar, e esse prêmio será dado naquele tribunal, no tribunal de Cristo, perante o qual todos nós compareceremos. Então o que eu faço? Eu acho que eu não alcancei esse prêmio ainda. O Paulo disse, eu acho que eu não alcancei esse prêmio ainda não, e veja que ele tinha décadas de ministério, irmãos, ele estava na última prisão, que ele passaria antes de ser decapitado pelo imperador Nero. Ele já tinha feito todas as suas viagens missionárias, todo o livro de Atos já tinha sido cumprido quando Paulo escreveu esse negócio aqui. Isso aqui foi escrito depois do livro de Atos,
Depois que o Paulo está preso em Roma na sua própria casa, depois que o Paulo foi liberto daquela prisão de Roma, depois que o Paulo quase bateu na Espanha, e ele foi preso de novo agora pelo imperador Nero, ele diz, eu acho que eu não conquistei o prêmio ainda não. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Eu corro atrás desse prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus. O Deus que me salvou conta comigo para alguma coisa, e eu vou cumprir a sua vontade, eu vou viver essa alguma coisa, eu vou fazer tudo aquilo que Ele me pede. Por quê, irmão? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, o anjo diz uma coisa bem legal para o João. Ele diz assim, bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor. E veja, não temos pressa desse negócio de morrer no Senhor não, a gente vai viver bem muito ainda. Mas quem morre no Senhor é um bem-aventurado, porque descansou das suas obras. Mas veja, descansou das suas fadigas, desculpa. Mas as suas obras, aquilo que ele fez no Senhor, os acompanham. Irmão, depois que você morrer, depois que eu morrer, tudo aquilo que eu e você fizemos para Deus, fizemos porque Deus nos pediu, vai nos seguir pela eternidade, irmão. Irmão, eu não quero chegar diante daqueles olhos e ter um pacote de preguiça, ter um pacote de improdutividade, ou ter um pacote de soberba, eu fiz tudo. Não. Eu quero ter um pacote de boas obras, frutos de justiça apresentados no dia de Cristo, pelos quais eu serei galardoado. Amém? A última carta possivelmente escrita pelo apóstolo Paulo foi 2 Timóteo, irmãos. O Paulo sabia que ia morrer. O Paulo estava prestes a ser decapitado pelo imperador Nero. E no capítulo 4, a partir do versículo 6, ele diz uma coisa bem interessante para o Timóteo. Ele fala assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé. Lembra daquele prêmio, irmão? Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo correndo atrás dele. Ei, Timóteo, estou com ele na mão, mano. Cheguei na linha de chegada. Eu posso guardar minha fé agora. Timóteo, agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, que é um reto juiz, há de me dar no dia de Cristo. Irmãos, quando eu e você vivemos no tempo presente, fazendo a vontade de Deus, nos engajando na sua obra, gastando a nossa vida no reino de Deus, nós podemos ter uma convicção, quando estivermos para partir, tem uma coroa para mim. E essa coroa, irmão, para mim é muito injusta. Porque, irmão, vamos ser sinceros, se Jesus não tivesse entregado a vida dele por nós, o nosso destino era o inferno. Aquilo que nós merecíamos por causa das nossas boas obras era um triplex dado por um amigo às margens do lago de fogo e enxofre. Mas ele gastou a sua vida, ele entregou a sua vida, ele se identificou com o nosso pecado para nos dar a sua justiça, para nos apresentarmos santos, justos, indesculpáveis, santos, justos e incondenáveis diante de Deus. Então, nada mais justo do que eu gastar toda a minha vida para Ele. Eu não preciso de prêmio, irmão. Ele morreu por mim. Como assim prêmio? O meu prêmio é não ir para o inferno. O meu prêmio é desfrutar da sua presença graciosa, amorosa por toda a eternidade. O meu prêmio é estar diante dEle, cuja presença me traz plenitude de alegria e satisfação. Só que veja, se eu cumpro a sua vontade, Ele ainda me dá uma coroa. Se eu cumpro a sua vontade, Ele ainda me galardoa. Se eu cumpro a sua vontade, Ele ainda me recompensa. Como eu não vou fazer alguma coisa, irmão? Esse amor me constrange, essa graça me deixa com vergonha.
Eu preciso fazer algo. Irmão, se não tivesse prêmio eu já faria, mas sabe de uma coisa? Eu não vou passar pela vida sem ganhar essa coroa. Eu não vou passar pela vida sem ser recompensado. Eu não vou passar pela vida sem ter o que me acompanhar pela eternidade, porque afinal de contas, é esse prêmio que será aquilo que eu poderei oferecer para Ele por toda a eternidade. Sabe, em Apocalipse, no capítulo 5 ou no capítulo 6, eu não me lembro, nós vemos os 24 anciãos pegando as suas coroas, a mesma coroa que o Paulo fala aqui, e colocando diante daquele que se assenta no trono, e diante do Cordeiro, irmãos, com uma adoração. Veja o seu serviço e o meu serviço hoje, são formas que temos de adorar a Deus no tempo presente, mas nos proporcionarão recursos para adorá-lo por toda a eternidade. Como eu não vou fazer algo? Oh, aleluia. Eu amo o Senhor, irmão. E eu sei que você também. Vença a preguiça. Vença seu ego. Vença o orgulho. Se arrepende, viva. Volta para o seu lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero ler um último texto com vocês para a gente acabar. E a gente vai cear. O pessoal da música pode subir, por favor. Lucas 19, de 11 a 26 diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Esse primeiro versículo aqui já ganha a briga. Por que Jesus contou essa parábola? Porque a qualquer momento o reino de Deus vai se manifestar. O reino de Deus está às portas. Vai ser assim. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociai até que eu volte. Quando é que ele volta, irmãos? O reino está para se manifestar imediatamente. Eu não sei, mas eu sei que é logo. Ei, toma aqui um troco para vocês, faça alguma coisa, estou chegando. Obrigado. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do seu reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades no meu reino. É por aí, irmão. Como é que vai ser? É por aí. O tempo presente é um pouco, irmão. Fidelidade no tempo presente é ser fiel no pouco. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Vem então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, eu guardei embrulhada num lenço, porque eu tive medo de você. Eu sei que você é homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca eu te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro onde não pus e ceifa onde não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros? E disse aos que assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro,
A todo que tem, dar-se-lhe-á. Mas o que não tem, o que tem, lhe será tirado. Irmãos, o Senhor não é mau. O Senhor não colhe onde não semeou e não ajunta onde não espalhou. Quem disse isso foi o servo mau. Ele foi julgado dessa forma porque, de acordo com o Senhor, pelas tuas próprias palavras eu vou te condenar. Já que você me vê assim, tranquilo, me dá cá a sua mina. Ei, servo bom, toma a mina dele, reina sobre mais uma cidade. Mas e esse? Pode entrar no reino, não tem problema. Eu não sou mau. Ele entra no reino. Ele é salvo, ele permanece nos meus domínios. Eu reino sobre ele, eu sou bom. Mas no meu reino, ele não tem autoridade. No meu reino, ele não tem coroa. No meu reino, ele não tem galardão. Eu não vou ser assim, irmão. Eu sei que você também não. Amém. Eu quero fazer alguns apelos antes de nós cearmos. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um convite. Se você está aqui e nunca aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida, esse é o seu momento. Eu quero que você me ajude. Você me ajuda? Vira para o seu irmão e diga assim: irmão, Jesus é o seu Senhor. Se alguém falou não aí para você, eu não soube responder, dá um cutuco nele e fala: vai lá na frente que você vai nascer de novo agora. Alguém não tem Jesus como Senhor? Sabe que o nome desse momento é apelo, né? E no apelo a gente apela, ok? Se uma jamanta, um caminhão carregado com 300 toneladas de cana, passar por cima de você a 380 km por hora, para onde você vai, irmão? Você não vai para o hospital, não vai. O seu corpo vai para o IML. Não vai acontecer com ninguém, em nome de Jesus. Mas o destino é céu ou inferno. Então a pergunta é: para onde você vai? Se você não sabe, está com dúvida, você precisa nascer de novo. Todos salvos? Amém. Existe alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Por algum momento você se afastou, você abandonou o Senhor. Irmãos, eu não estou nem aí para o que você fez. Ninguém está nem aí para o que você fez. Quem quer te condenar pelo seu passado é o diabo. Nós estamos aqui para te amar. Nós estamos aqui para te levantar. E nós estamos aqui para te engajar com o reino de Deus. Então existe alguém aqui entre nós que deseja se reconciliar com o Senhor essa noite? Todos reconciliar. O senhor quer se reconciliar com o Senhor essa noite? Então vem para cá, rapaz. Mas alguém quer se reconciliar com Jesus essa noite? Ei, como é seu nome? Olha para mim. Como? David, prazer, mano. Você pode orar comigo, David? Olha para mim. Diga: Deus, obrigado pelo seu perdão. Obrigado porque eu sou seu filho e porque Jesus é o meu Senhor. Eu entrego novamente a minha vida a você. E eu quero me engajar, me envolver e me entregar para o seu reino. Me usa, faz alguma coisa comigo, qualquer coisa, eu estou disponível. Amém. Te amo, viu, cara? Mais alguém? Amém. Então, os diáconos podem entregar os elementos. Já entregaram? Rapaz, vocês são muito rápidos, viu? Então, pega o seu pão comigo aí, irmão. O que é a ceia, irmão? Diga: memorial, celebração, festa, aliança. Esse pão, ele representa o corpo de Jesus. Ele não é o corpo de Jesus, irmãos, mas ele nos traz a memória do corpo de Jesus moído por nós na cruz. E sabe, eu não fiz o apelo para a cura divina, porque quando o corpo de Jesus foi moído na cruz, o profeta Isaías nos diz no capítulo 53,
que Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por essas feridas, pelas suas pisaduras, pelo seu corpo moído na cruz, nós fomos sarados. Então todas as vezes que você comer do pão, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha, porque é a orientação que Ele deu para o Paulo. Mas se lembre, esse corpo ferido me sarou. Então, comendo desse pão, se há alguma enfermidade no seu corpo, ela cessará em nome de Jesus. Então, pegue o seu pão aí e vamos comer juntos em memória do Senhor. Obrigado, Senhor, por saúde divina no nosso corpo. Obrigado, Senhor, por longura de dias. Obrigado, Senhor, porque nós completaremos os nossos dias, viveremos para o louvor da sua glória, cumpriremos o nosso chamado e te adoraremos com tudo que somos. Obrigado por esse corpo que garante longura de dias, plenitude de vida e completude da carreira, em nome de Jesus. Pega o seu cálice comigo, irmão. Esse cálice representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue derramado não para cobrir os nossos pecados. Na antiga aliança, ano após ano, com a oferta de um novilho cevado, os pecados da nação de Israel eram cobertos e o povo tinha um ano de paz com Deus. Só que veja, irmão, pecado coberto não é pecado apagado. Pecado coberto é pecado varrido para debaixo do tapete. Pecado coberto é pecado não visto, mas o pecado está lá porque a natureza está zoada. Esse sangue não é semelhante a sangue de bodes ou carneiros. Esse sangue não é semelhante ao sangue de uma novilha cevada. Esse sangue proveu eterna redenção, irmão. Esse sangue não cobriu o pecado. Esse sangue aniquilou de uma vez por todas o pecado. Esse sangue me lavou e te lavou. Esse sangue me purificou e te purificou. E uma coisa curiosa sobre esse sangue: ele não tinge de vermelho, irmão. Esse sangue alveja e nos torna puros como a branca lã. Então, irmão, quando você toma desse vinho que representa o sangue, se lembre, Jesus morreu pelos seus pecados, mas ressuscitou, me tornando e te tornando justos, livres de condenação, puros, limpos diante de Deus. Deus não te condena, Deus não me condena, Deus me ama e te ama. Então, todos juntos, vamos tomar nos lembrando da redenção. Obrigado, Senhor, porque o seu sangue foi derramado por amor de nós. Mas quando o seu sangue tocou a terra, o pó subiu. Obrigado por esse sangue que nos coloca na condição de filhos, na condição de herdeiros, na condição de inculpáveis, na condição de abençoados, na condição de membros da sua família, sem separação, mas em perfeita e plena comunhão contigo. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus.